Olá amigos e sejam bem-vindos ao canal Front Brasil. No vídeo de hoje nós iremos analisar um cenário alternativo onde o surgimento de favelas nunca ocorreu em nosso país. Mas antes de irmos por vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar um gostei aqui no vídeo. Além disso, deixe um comentário para ajudar no engajamento do canal. Vale lembrar que esse vídeo foi uma sugestão de um inscrito, então deixe a sua também aqui nos comentários. Feito tudo isso, agora vamos por tema do vídeo. Quando pensamos em favelas, logo ligamos ao fator econômico do país em questão, mas antes de tudo precisamos entender que as favelas brasileiras não definem o que são as favelas ao redor do mundo. Tanto que existem favelas até mesmo em países considerados de primeiro mundo. Podemos citar como exemplos Estados Unidos e o Reino Unido, que têm suas próprias favelas, mas é claro que elas não se parecem visualmente com as favelas do Brasil. No Brasil, para uma região ser considerada uma zona de periferia, precisa haver pouquíssima presença do Estado brasileiro, além de uma péssima assistência em serviços básicos de saúde e saneamento. E claro, em uma região sem a presença do Estado irá se tornar mais fácil o surgimento de estados paralelos. Assim, essas organizações criminosas se proliferam nas comunidades mais humildes, pois sabem que não terão resposta do Estado brasileiro. Agora vamos entender o porquê de existir favelas no Brasil com uma alta quantidade habitacional nelas. Para isso iremos precisar voltar no tempo para o ano de 1500, quando oficialmente o primeiro europeu pisou em terras brasileiras. Precisamos entender que o Brasil passou 308 anos como uma colônia de exploração. Ou seja, em nenhum momento nesses anos houve uma intenção de povoar essas terras, então não havia uma necessidade de organizar o crescimento urbano ou a construção dos centros urbanos. Isso significa que o crescimento urbano brasileiro ocorria sem nenhuma supervisão ou administração. As cidades iam surgindo conforme os brasileiros iam se aglomerando. Tanto que no ano de 1808, quando a família real portuguesa chegou ao Brasil e se abrigou no estado do Rio de Janeiro, as coisas começaram a mudar. A cidade carioca se desenvolveu em pouquíssimo tempo e as regiões ao redor da família real começaram a se assemelhar com as cidades europeias. Foi somente nesse ano que o desenvolvimento urbano se tornou uma necessidade e prioridade, pois as cidades deveriam atender o estilo de vida da família real portuguesa, e 81 anos após isso o Brasil se tornaria uma república e a partir daí passaria por diversas instabilidades políticas e econômicas, além de fortes casos de corrupção e interesses próprios dos líderes brasileiros. Como o sistema político brasileiro se tornaria um sistema rotativo, suas prioridades também iriam mudar conforme o presidente que assumisse o cargo. E esse fator causou fortes atrasos em projetos cruciais para o desenvolvimento nacional. Outro fator crucial para a concentração urbana nas cidades foi a péssima decisão de não expandir a presença brasileira para o interior. Até mesmo nos dias de hoje o Brasil está completamente concentrado no litoral, e isso faz com que as cidades existentes não tenham mais para onde expandir, fazendo assim com que os brasileiros se acumulem em grandes centros urbanos. Se o Brasil tivesse realizado campanhas em direção ao interior, hoje não haveria uma crise habitacional nos centros urbanos. Dito tudo isso, foi apenas em 2009, após 120 anos do golpe republicano, que o governo federal criou um programa de construção de casas populares para combater o surgimento das favelas. Sendo que a primeira favela do Brasil oficialmente foi criada 112 anos antes, em 1897. O atraso da resposta do governo federal possibilitou, além do surgimento de favelas, a criação de inúmeras facções criminosas que hoje em dia ditam as leis nas periferias brasileiras. Mas mesmo adotando em teoria políticas para a construção de conjuntos habitacionais, não demorou muito para isso virar uma estratégia política. Ou seja, a construção dessas casas não estava ligada à boa vontade dos políticos, e sim em seus próprios interesses pessoais de se reeleger aos cargos públicos. Logo, a construção dos conjuntos habitacionais se viu em meio a casos de corrupção e atrasos extremamente longos para cada casa ser entregue ao seu morador. Então 13 anos se passaram desde o início dos programas habitacionais, e os grandes centros urbanos continuam enfrentando sérios problemas devido ao crescimento habitacional das favelas. Além de perder total controle dentro das periferias, permitindo a circulação livremente de criminosos. A lentidão do processo de construir casas populares e a fraca legislação no combate do crime organizado, dá margem para o cidadão de bem continuar refém e sem nenhum suporte do Estado brasileiro. As favelas se tornaram um fator político, e acabar com elas não é mais uma opção, pois muitos políticos necessitam vender esperança para as pessoas humildes que vivem em situação de periferia. Assim, prometendo asfalto, água, luz, esgoto, saúde e educação. Coisas básicas que não deveriam serem prometidas, pois deveriam serem feitas independente do político vencedor. Vamos iniciar nosso exercício de imaginação agora que você já conhece todos os fatores que estão ligados na criação e surgimento das favelas no nosso país.
Nesse cenário alternativo, o Brasil tomou a decisão correta de expandir sua presença pelo interior do país, assim criando nossas cidades nas terras onde antes não havia nada. Essa pequena mudança já iria diminuir bastante a concentração de brasileiros nos centros urbanos no futuro, pois o ciclo migratório seria maior. Além disso, o brasileiro teria mais opção de compra de propriedade, pois no cenário atual, mesmo que você tenha condições de sair das favelas, só irá te restar alugar ou comprar uma casa nas áreas consideradas nobres ou de classe média. O fato de não haver mais opções de compra ou aluguel em outros lugares é o que influencia bastante no alto valor das casas e apartamentos atuais. Além disso, no Brasil atual só existem 2 megalópolis e isso influencia na concentração urbana em nosso país. Outra mudança importante foi a criação de um ministério no governo apenas para lidar com o desenvolvimento das cidades, ou seja, a partir desse momento cada casa construída faria parte de um plano de desenvolvimento habitacional. Isso significa que as cidades seguiriam um padrão organizacional. E o principal, nesse cenário tudo isso seria realmente fiscalizado. Se tivesse havido um processo de fiscalização desde o início, muito provavelmente não estaríamos enfrentando essa crise habitacional. Outra mudança seria implementar um plano de construções habitacionais desde os anos de 1888, que foi quando houve um crescente número de brasileiros sem uma casa devido ao fim da escravidão brasileira. Nesse período houveram inúmeras comunidades sendo criadas, pois os brasileiros libertos não receberam nenhum auxílio do governo. A recém-nascida República Brasileira não prestou nenhum auxílio para os brasileiros libertos da escravidão e isso gerou muitos problemas futuros. Agora, em relação ao Rio de Janeiro, que é mundialmente conhecido por suas favelas, a principal mudança, além de todas essas que eu já citei, seria a proibição de construção civil em morros. Isso iria forçar desde o início a expansão do Rio de Janeiro por interior ao invés de expandir para cima como ocorreu. Nesse cenário, os morros seriam de responsabilidade federal e de reservas ecológicas. Falando um pouco do governo federal, nesse cenário alternativo haveria uma lei onde o representante político atual teria que dar continuidade às construções e projetos do representante anterior. E caso isso não fosse seguido ou houvesse uma diminuição da verba para esses projetos, o representante atual seria deposto por crimes contra o desenvolvimento nacional da nação. Essa lei iria forçar o político, independente de sua inclinação ideológica, a fazer os projetos de desenvolvimento. Todas essas mudanças demorariam décadas para serem sentidas caso fossem aplicadas hoje no Brasil. Mas ao longo do tempo trariam grandes resultados sociais e econômicos para o nosso país. As mudanças iriam auxiliar no crescimento do IDH além do crescimento do turismo pelo país. Imaginar o Brasil sem zonas periféricas parece um sonho impossível, mas isso tudo é real. Mas infelizmente é tudo muito pouco provável de ocorrer, pois como já mencionei, as favelas hoje são um fator político. Enfim, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal e espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo e de fazer um comentário aqui embaixo para ajudar no engajamento. Esse é o canal Fronte Brasil e eu vejo vocês no próximo vídeo.